Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom poder adorar o nosso Deus, e que esse tempo que estivemos aqui até esse momento de adoração foi assim muito especial. Eu espero que você tenha aproveitado para exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Cada cântico que foi entoado aqui nessa noite, possa ser expressão do seu amor a Deus, da sua gratidão ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite nós vamos estar trazendo uma palavra, uma mensagem com o título Encontrando o Perdão. Esse é o tema, e esse tema a gente vai estar meditando na carta de Paulo a Filemon. Mas antes disso é interessante a gente observar que certa vez Jesus, estando com os seus discípulos, Pedro fez-lhe uma pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro já estava achando assim alguém muito bondoso, perdoar aquele que tinha incorrido em algum erro, até 7 vezes dá o seu perdão. Essa quantidade para nós também não soaria tão ruim assim. Nos dias de hoje, isto é realmente muito. Nós vivemos uma cultura de julgamento precipitado, e guardamos rancor e tanta falta de perdão no nosso coração. 7 vezes pode soar até um pouco suave para alguém que nos fez mal, para alguém que nos machucou. Talvez você diga assim: pastor, no máximo uma vez. 7 vezes, Pedro foi realmente muito complacente. Mas, queridos, a resposta de Jesus a Pedro foi até um tanto quanto bem diferente daquela que ele esperava. O Senhor Jesus diz assim: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É claro que Jesus aqui não estava fazendo contas para lhe dizer quantas vezes Pedro, os discípulos, ou qualquer um de nós deveria perdoar aquele que nos fizesse mal, que nos fizesse algo que nos entristecesse. Não, ele está dizendo para perdoar alguém uma quantidade incontável de vezes. Não é para você sair contando: eita, já está na 52ª vez que ele me machucou, e eu estou perdoando, Jesus, vai demorar muito. Não, não é sobre quantidade. Mas pense, queridos, nas pessoas em sua vida que já lhe magoaram, que lhe decepcionaram, que lhe feriram. E talvez você estivesse aqui pensando: quantas vezes eu preciso perdoar essa pessoa? E o que Jesus está te dizendo é que às vezes são incontáveis. Não é para você sair contando. Você provavelmente até esteja sentado ao lado de uma dessas pessoas que a tenha machucado. Talvez um cônjuge, um pai, uma filha, um sogro, um irmão, o melhor amigo, um colega de quarto, seu irmão da igreja. Temos muitas vezes muitas oportunidades em nossas vidas para praticar o perdão, e esse certamente é um dos temas mais espinhosos para se pregar, pois sabemos que se trata de um mandamento de Cristo. Há uma ordenança de Jesus para que nós possamos perdoar aquele que nos ofendeu, porém, na prática, nós relutamos em fazer isso, pelo menos na dimensão bíblica. Ou seja, eu posso até perdoar uma vez, mas na segunda eu quero a distância dessa pessoa. O pastor e escritor americano Tim Keller, que descansou no Senhor em 2023, escreveu antes da sua morte o livro Perdoar, porque devo e como posso. E eu indico para que você depois possa adquiri-lo e ler. Tim Keller mostra que a chave para compreender o perdão em um nível humano é fundamentá-lo no perdão de Deus disponível por meio da cruz. Ou seja, se nós queremos entender o sentido do perdão e aplicar esse sentido à nossa vida, nós precisamos contemplar aquilo que Cristo fez por nós, quando na cruz Ele morreu em nosso lugar, estendendo o seu perdão a miseráveis pecadores como nós. Se nós, querido, esperamos o perdão de Deus, e se realmente nos alegramos com isso, nós devemos perdoar os outros. Se não perdoamos, porém é justo perguntar se realmente, se temos certeza que recebemos o perdão de Deus na nossa vida. Se você nunca perdoa pecadores,
se você nunca perdoa aquela pessoa que tem te decepcionado, que tem te entristecido, você realmente se vê como um pecador perdoado? Keller diz que perdoamos em resposta ao comando de Deus e à graça de Deus, mas também perdoamos para realmente derrotar o mal feito a nós, para que esse mal não continue a nos controlar por anos. Infelizmente há pessoas que guardam mágoas, que guardam rancores, decepções, e aquilo vai alimentando a sua raiva, aquilo vai lhe consumindo, porque ela não consegue estender o seu perdão. Há muitos outros escritores que já escreveram sobre essa temática. Você certamente vai encontrar bons livros à sua disposição, bons conselhos e ensinamentos elucidativos acerca do tema são disponibilizados. Contudo, ainda hoje nós temos dificuldade de aplicar o perdão em nossos relacionamentos. Um velho pregador escreveu certa vez: não há melhor teste da verdadeira religião, tanto aquela que é pregada quanto a praticada, do que apenas pedir e conceder perdão, e oferecer e aceitar restituição. Como é difícil, é até fácil falar de perdão, mas viver é sempre difícil. Contudo, nós temos uma grande habilidade de lembrar velhas injustiças, desenterrar desprezos insignificantes e reabrir velhas feridas. Você se lembra? Há 32 anos atrás, o que você fez naquela tarde de domingo? Aquelas mágoas que se tem guardado. Nós temos a tendência de ser implacáveis e não esquecer aquela palavra dura, ou a indiferença, fica ali guardada num canto do coração. Alguém poderia pensar que os cristãos são diferentes, é um povo mais gentil e amável, pessoas que, tendo experimentado a graça e a misericórdia de Deus, agora liberam esse perdão para os outros. Mas muitas vezes não é o caso. A realidade é frequentemente reduzida na seguinte declaração: o cristianismo é o único exército que atira em seus feridos. Queridos, frequentemente as pessoas com coração feridos precisam de uma segunda chance para serem perdoadas. O Evangelho é a boa nova da segunda chance, do recomeço, da concessão de uma nova oportunidade. Jonas, aquele que desobedeceu a Deus e seguiu o seu próprio caminho, recebeu outra chance. Pedro, aquele que negou Jesus, foi mais tarde reintegrado ao convívio dos seus irmãos para proclamar o Evangelho. Paulo, aquele que atacou e perseguiu os cristãos, recebeu uma nova chance de vida para promover a causa de Cristo. A Bíblia fala muito sobre perdão. O próprio Jesus nos ensina que devemos usar de liberalidade quando tivermos de perdoar o próximo, pois muito mais o nosso Pai nos perdoou. Por isso, queridos, é que lá em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Lá em Lucas capítulo 6, verso 37, o Senhor Jesus declara: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Paulo, escrevendo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 13, declara: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E o mesmo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A ênfase nas Sagradas Escrituras no perdão é nos colocar sempre diante do perdão de Deus, nos confrontar com a necessidade que temos de perdoar o próximo como nós fomos perdoados.
Por isso, queridos, eu gostaria de convidar você a abrir então a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Essa carta fica antes da carta aos Hebreus, é fácil de localizar. E à medida que você encontrar, convido a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Aproveitar também e agradecer a Deus por você que está nos acompanhando através do canal no YouTube. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo agora, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Queridos, Paulo, juntamente com Timóteo, escreve esta carta a Filemon, durante um período em que Paulo estava na prisão, em Roma. É a sua carta mais curta. Ele a escreveu para abordar uma questão delicada. Filemon, aparentemente, era um homem rico e era dono de muitos escravos. Ele vivia na cidade de Colossos. E um dos seus escravos, Onésimo, fugiu. Pelo relato de Paulo, talvez até tendo furtado alguma coisa. E Paulo então encontra esse escravo fugido em Roma. E a partir da pregação de Paulo, Onésimo se torna um crente, conforme Colossenses capítulo 4, verso 9. Paulo agora tinha um escravo convertido em suas mãos. O que ele deveria fazer? Ele então decide enviar Onésimo de volta a Filemon, que era o seu dono. Mas Onésimo agora era um crente em Cristo. Ele fugiu, ele se rebelou contra o seu senhor, que era Filemon, e agora retornava não mais como um simples escravo, mas como um irmão em Cristo. Filemon era também salvo. Paulo queria ter certeza de que Filemon entendesse o que tinha acontecido. É por isso que ele então escreve essa carta. Essa é uma carta muito pessoal, porém dela tiramos grandes ensinamentos para a nossa vida. Mas antes de nós continuarmos, é preciso, queridos, falar um pouco sobre a escravidão no primeiro século, quando essa carta foi escrita. Embora a escravidão ela fosse praticada ocasionalmente entre os judeus, já no Império Romano, o império ele foi construído em cima do trabalho escravo. Toda vez que os romanos conquistavam uma nação,
eles tornavam aqueles conquistados em escravos. Os estudiosos dizem que nos dias de Paulo havia muito mais escravos do que cidadãos romanos. Em suma, a escravidão naqueles dias era tão comum e tão aceita que ninguém pensou seriamente em se opor contra ela, como por exemplo aconteceu aqui no Brasil no período colonial, né? Nós sabemos toda a história do Brasil com relação à libertação de escravos. Porém, diferentemente dos escravos nossos que eram oriundos da África e eram conhecidos pela sua cor da pele, os escravos romanos eram de todas as nações, independentemente de sexo, cor da pele ou qualquer outra coisa. Além disso, a lei romana oferecia pouca proteção aos escravos, porque eles eram considerados propriedade e não pessoas. Os donos podiam maltratar seus escravos e até mesmo matá-los com pouca ou nenhuma retaliação legal. A lei previa que os donos podiam matar escravos fugitivos, servindo assim de aviso para os outros escravos. É por isso que Paulo então escreve essa carta a Filemon, pedindo para que Filemon perdoe Onésimo, não mais como um escravo fugitivo, mas como um crente, como um irmão, e assim ele o recebesse de volta, como ao próprio Paulo. A primeira coisa, queridos, que devemos aprender com a carta de Paulo a Filemon é o sentido bíblico de perdão, pois esse é o foco dessa história, um exemplo de perdoar os outros que nos prejudicaram. Além disso, a gente vai ver nos evangelhos Jesus falando repetidamente acerca de perdão, da importância de perdoar, mas não apenas da importância, da necessidade que nós temos, às vezes, sendo as pessoas que foram feridas, magoadas, de estender o nosso perdão. Será que essa é uma realidade em nossa vida? O que nós queremos dizer quando declaramos para outra pessoa, eu te perdoo? Além de dizer eu te perdoo, o que você está fazendo realmente quando alguém pede o seu perdão? Que mudanças precisam acontecer? Isso tem sido uma ação concreta? É interessante, queridos, que o perdão é algo do qual falamos o tempo todo, mas acho que na prática isso já não se torna algo muito real, se torna até um tanto quanto confuso, duvidoso. Será que quando nós dizemos eu te perdoo, em outras palavras é como se a gente dissesse assim, está tudo bem, da boca para fora, porque por dentro você está se consumindo, você está desejando matar aquele miserável, né? Aquela imprestável. Essa resposta pode ser um pouco enganosa, e para muitos nos nossos dias que estão vivendo conflitos, pode parecer difícil de estender o perdão, principalmente quando for um conflito profundo, difícil e doloroso. Quando é uma coisa simples, do dia a dia, um arroz queimado, uma toalha molhada em cima da cama, é até fácil de dizer perdoo. Mas quando são coisas sérias, como por exemplo uma traição, quando acontece uma palavra mais dura, quando tem algo que realmente pode machucar a vida e o coração do outro, nem sempre é fácil de falar de perdão. Na conhecida oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, verso 12, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Esta é a imagem de ter uma dívida apagada, que deve orientar a nossa compreensão de perdão em todas as Escrituras. Na parábola do servo impiedoso, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, Jesus nos ensina o que significa perdoar, quando ele conta aquela história de um rei que queria ser reembolsado por um servo que lhe devia uma grande quantia de dinheiro. O rei manda que aquele servo chegue à sua presença, e havia uma dívida daquele servo com o rei, porém aquele servo dizia que não tinha como pagá-la. E aí o rei, ouvindo os pedidos de perdão e de misericórdia, o rei cancela a dívida e deixa o servo ir. É isso que significa perdoar, cancelar a dívida de alguém e deixá-lo ir. Há muitas maneiras de fazer alguém pagar.
podemos fazer alguém pagar financeiramente, podemos fazer uma pessoa se sentir culpada ou envergonhada, podemos fazer uma pessoa se sentir eternamente em dívida pelo que fez, porque sempre você vai ouvir do outro: você me aprontou, não pensa que eu esqueci, não. Quando perdoamos alguém, queridos, devemos calcular os danos, e então rasgamos os nossos cálculos. Ao calcular os danos, não é para você estar apresentando para o outro tudo aquilo que ele te fez, que ela aprontou, não. É simplesmente para, de posse dessa informação, você rasgá-la. É como você está dizendo assim: olha, eu te perdoo, você não precisa me pagar pelos danos causados, você não precisa me pagar de volta, a sua dívida foi cancelada. É isso que significa perdoar. O perdão é algo que Cristo requer de você, não importa o que a outra pessoa faça. Perdão significa que você sinceramente, de coração, não é simplesmente de boca, de coração você cancela a dívida de outra pessoa contra você. Envolve arrepender-se de qualquer raiva pecaminosa e se recusar a abrigar amargura contra a pessoa que pecou contra você. Como isso é difícil? Porque a tendência natural nossa é guardar rancor, é alimentar a mágoa. Envolve arrepender-se de qualquer raiva pecaminosa e se recusar a abrigar a amargura. Perdoar significa que você promete deixar de lado o aspecto pessoal da ofensa e se recusa a ficar obcecado por ela. Tem pessoas que ficam continuamente alimentando aquele sentimento. Porém, é importante dizer que atos infracionais têm consequências, mesmo com o perdão da parte ofendida. Assim, aquele que causou o problema não estará livre da disciplina da igreja ou das penalidades criminais decorrentes do seu ato. O fato de um cônjuge que foi traído perdoar aquele que o traiu, não quer dizer que o seu cônjuge não venha a ser disciplinado. O fato de alguém ter tirado a vida de outra pessoa, não quer dizer que ela não vá arcar com as consequências legais do seu ato. Ele pode receber o perdão, ela pode receber o perdão, porém há consequências. Lembre-se, o perdão ele é dado unilateralmente. O outro não necessariamente precisa reconhecer seu erro. Pode ser até que aquela pessoa que lhe machucou, aquela pessoa que lhe ofendeu, não tenha consciência do que tenha feito. Mas você, como parte ofendida, precisa perdoá-la, mesmo que ela não tenha qualquer ideia do que tenha praticado. Na história de Filemão e Onésimo, o pedido de Paulo não foi só para que houvesse perdão, mas também reconciliação. E aqui entra uma outra palavra, porque às vezes a gente até pode declarar perdoar alguém, mas reconciliar-se com essa pessoa é outra história. Biblicamente, reconciliação significa que você está disposto a aceitar a parte ofensora como irmão em Cristo e a comungar com ele na igreja. É isso que Paulo está pedindo a Filemão. Olha, eu sei que Onésimo fez mal contra você, talvez até mesmo tenha tirado algo de valor, mas eu peço que você agora o perdoe, que você agora o receba, não como um escravo fugitivo que volta, mas como um irmão. Significa, queridos, que você está aberto a aumentar a sua confiança nessa pessoa ao longo do tempo, à medida que ela continua a andar fielmente em Cristo. O ato de reconciliar-me com alguém que me ofendeu, exige daquela pessoa que pede o meu perdão, que ela mostre realmente que houve mudança na sua vida, que ela consiga reconquistar a minha confiança.
Não significa necessariamente que você deve recebê-lo como um companheiro próximo, ou que ele deve ser restaurado ao seu antigo relacionamento com você. A reconciliação cristã não implica imediatamente que toda a confiança seja restaurada. Significa que você o recebe como um irmão em Cristo. A restauração da confiança, da amizade, do relacionamento é algo que demanda tempo, há um processo, é algo que precisa ser manifestado no dia a dia, a mudança real na vida do outro. Nesse ponto, devemos notar que perdão e reconciliação são coisas diferentes. A nossa capacidade de perdoar não depende do comportamento do outro. Podemos perdoar alguém mesmo que essa pessoa não tenha se arrependido. Quando perdoamos alguém, estamos simplesmente dizendo que não vamos nos tentar vingar, que não vamos tomar a vingança nas nossas mãos. Não vou retribuir o que você fez, em outras palavras. Mas perdoar alguém, queridos, não significa necessariamente se reconciliar com ele. A reconciliação envolve ambas as partes. Na reconciliação, todos os envolvidos devem pedir e oferecer perdão. E para que a reconciliação funcione, ambos devem trabalhar juntos para dar os passos difíceis para restaurar o relacionamento. Uma reconciliação não é fácil. Nós temos aqui investido na restauração de famílias, investido no relacionamento entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Quantas vezes no gabinete nós não já tratamos disso? Mas não apenas no aconselhamento, em eventos como Encontro de Casais com Cristo, MMI, Casados para Sempre, EJC, buscando sempre a restauração, a reconciliação. Porém, para que isso realmente aconteça, é preciso que ambas as partes, tanto o ofendido como o ofensor, possam pedir perdão e investir na reconciliação. Na reconciliação, ela envolve que as pessoas que estão envolvidas estejam dispostas a dar esses passos. É possível perdoar, mas às vezes não se reconciliar. Às vezes a pessoa está magoada, está com muita dor e não consegue se reconciliar, mas ainda pode dizer: eu te perdoo. O que nós não podemos fazer, queridos, como cristãos, é fechar a nossa porta ao perdão e também a reconciliação, dizer que não tem jeito. Se assim o fizéssemos, devíamos olhar para nós mesmos, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas que não queriam nada com Deus. E é aí Ele nos alcança e nos envolve com laços de amor e perdão, e nos atrai a si. É impossível, queridos, reconciliar um relacionamento fielmente, sem promessas mútuas. Para que um relacionamento seja reconciliado, não apenas a parte ofendida deve fazer as promessas de perdão, mas a parte ofensora deve se arrepender do pecado e continuar em arrependimento e dar frutos de acordo com o arrependimento confessado. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 3, verso 8, diz: deem fruto que mostre arrependimento. Na carta a Filemon, Paulo está tentando trazer reconciliação e perdão. Ele sabe que Filemon está magoado, triste. Talvez a história não nos revela completamente detalhes da vida de Filemon, mas como crente, certamente ele tinha um tratamento diferenciado com todos aqueles que os serviam, que estavam na sua casa. Certamente diferente da maioria dos donos de escravo. Mas mesmo tendo esse comportamento diferenciado para o bem, Onésimo tem essa atitude de furtar, de fugir, mas dentro da providência divina. Enquanto Paulo estava em cadeias, já sendo um velho, ele tem um encontro com Onésimo. E Onésimo é impactado pela mensagem da palavra e se converte. Agora aquele escravo ladrão se torna um crente em Cristo Jesus. Talvez aqui nós tenhamos ex-adúlteros.
ex-mentirosos, ex-ladrões, pela misericórdia de Deus, porque o Senhor nos perdoou, mas não apenas nos perdoou, Ele nos reconciliou com Ele. É por isso que precisamos perseverar em servir ao nosso Deus e andar nos seus caminhos. Paulo menciona, queridos, isso porque sabe que Onésimo fizera mal, que Onésimo prejudicara Filemon. Paulo sabe que Onésimo precisa de perdão. Então Paulo reconhece também que há uma dívida, mas ele está pedindo para Filemon não apenas perdoar Onésimo, mas se reconciliar com ele. Ao fazer isso, Paulo espera tornar um pouco mais fácil para Filemon oferecer perdão e cancelar a dívida. Havia uma dívida sua, havia uma dívida minha, e na cruz do Calvário ela foi cancelada. Não foi mérito nosso, mas foi graça, amor, misericórdia de Jesus. Paulo não deixa Filemon pensar que Onésimo é o único a estar em dívida. A declaração de Paulo é assim: se ele o prejudicou, se Onésimo te prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo tem uma maneira muito sutil de lembrar a Filemon que ele também tem uma dívida, que assim como Onésimo está em dívida com Filemon, Filemon está em dívida com Paulo, porque Paulo certamente foi aquele que apresentou Jesus a Filemon. Paulo foi aquele que discipulou Filemon nos primeiros anos da sua vida com Cristo. E aí Paulo está dizendo: olha, meu irmão, eu não queria nem falar sobre isso, mas há uma dívida também. Há uma dívida, e há uma dívida não só sua para comigo, há uma dívida de Onésimo, há uma dívida sua, há uma dívida minha para com Jesus. Assim como Onésimo está em dívida, ponha na minha conta, diz Paulo. Isso nos ajuda a entender, queridos, porque nós como cristãos temos que perdoar as pessoas. Isso nos ajuda a entender porque não calculamos danos para processar no tribunal, calculamos danos para saber o que perdoar. Estamos perdoando as pessoas porque somos pessoas perdoadas. Todos nós já fizemos mal a alguém, todos nós já tivemos em dívida com outra pessoa e fomos perdoados. Eu fui perdoado quantas vezes, meu Deus. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. No entanto, sermos um povo que perdoa tem uma raiz muito mais profunda. Todos nós fomos endividados com Deus porque nos rebelamos contra Deus. Todos nós nos afastamos de Deus, todos nós nos aproximamos do pecado, todos nós dissemos não para Cristo. E aí Deus calculou os danos que nós cometemos contra Ele e considerou a nossa pena, considerou a nossa sentença, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus não calculou nossos erros para nos levar ao tribunal. Ele calculou nossos erros para que pudéssemos saber o preço do seu perdão, para podermos valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para contemplarmos o grande amor que Ele teve por nós. Ele calculou nossos erros e fez o que foi preciso para cancelar a nossa dívida. Então Deus se tornou carne para cancelar essa dívida. Deus se tornou homem para morrer morte na cruz, a nossa morte. Ele tomou o nosso lugar para que as nossas dívidas pudessem ser perdoadas. Deus nos perdoou, e isso significa que Ele nos libertou e estamos livres da nossa dívida. O diabo não vai poder mais te acusar. Olha, eu conheci você traindo a tua esposa, agora eu sou liberto pelo sangue de Cristo. Ah, eu te encontrei nas coxias embriagado, agora eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Ele nos libertou, e isso significa vida
dentre os mortos. Queridos, muitas vezes nós agimos como o filho pródigo, fazendo um discurso sobre pagar nossas dívidas. Ah, Senhor, pequei contra Ti, eu não sou digno de ser chamado Teu filho, me veja como um dos Teus servos, eu não sou merecedor. Isso parece muito bom, mas queridos, Deus nos diz: você está perdoado, meu filho. Você estava morto, mas agora está vivo. Estava perdido, mas agora foi encontrado. Não há nada que possamos fazer, é tudo feito por Ele. Filemão, queridos, é convidado a oferecer essa mesma graça, esse mesmo perdão ao seu escravo que está voltando para casa. Filemão é convidado a oferecer o mesmo perdão, a mesma liberdade que ele mesmo recebeu de Jesus. O que talvez Deus esteja dizendo para você nessa noite, é a necessidade de você oferecer o perdão para aquela pessoa que te magoou, para aquela pessoa que te entristeceu, para aquela pessoa que te ofendeu, porque da mesma forma, você ofendeu, você magoou, você entristeceu Jesus e Ele te perdoou. Como cristãos, nós somos chamados a ser um povo que perdoa. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Isso não significa que não tenhamos conversas difíceis sobre como fomos feridos e injustiçados. Se alguém que o magoou não sabe o impacto das suas ações em você, ele não pode se desculpar completamente, porque não sabe a plenitude do que está pedindo perdão. Às vezes, amados, o que acontece até mesmo, e eu já dei esse testemunho aqui, uma vez eu estava dirigindo um culto, e aí, era um momento de estar orando pelos enfermos, eu estava ungindo os irmãos com óleo, desci o altar, e comecei a orar, havia muitas pessoas ali, e eu comecei a ungir e orar individualmente, e aí terminou aquele momento, eu subi de novo ao altar, concluí o culto, terminado o culto, um irmão me procurou, e disse: pastor, o que é que o senhor tem comigo? Eu disse: o que foi, meu irmão? O que é que eu tenho com você? Não, você está com raiva de mim? Eu disse: não, meu irmão, o que é isso? Por que você ungiu todo mundo e fui eu o único que você não ungiu? Eu disse: meu Deus do céu, me desculpe, meu irmão, era tanta gente ali que eu não sabia mais que eu tinha ungido, talvez eu tenha ungido alguém mais de uma vez, mas não se preocupe não, eu estou aqui com óleo, a gente vai lhe ungir. Não, não quero mais ser ungido. Meu Deus do céu, amados, às vezes a gente vê cada incoerência no nosso meio, infelizmente. Nós, queridos, temos conversas sobre como esperamos que as coisas sejam diferentes no futuro, e isso, amados, faz parte da nossa reconciliação. Se há algo que você sabe que está te magoando, que está te entristecendo, que foi algo que o teu irmão, que a tua irmã, que o teu cônjuge, que o teu filho, que o teu pai cometeu, chega junto, conversa. A reconciliação, ela começa com o perdão. Depois, queridos, de olhar para todos os danos, encontramos uma maneira de perdoar. Nós liberamos essa pessoa da dívida, nós a libertamos, nós perdoamos os outros porque Deus nos libertou. Ele pagou o preço do perdão e nossos pecados são limpos e perdoados. Lembre-se, conflitos sempre vão existir, mas o que fazemos para resolvê-los é o que faz toda a diferença. Nós não estamos blindados, nós não estamos isentos, nós não estamos imunizados de problemas, de conflitos, seja ele de que ordem for. Você se recorda do que aconteceu no livro de Atos, envolvendo Paulo, Barnabé e Marcos? A Bíblia diz que eles partiram naquela que seria a primeira viagem missionária de Paulo. Eles foram levar o evangelho a novos lugares, a pregar para os gentios, mas não demorou muito nessa jornada, quando Marcos, ainda jovem, decide voltar para casa, e aí ele deixa Paulo e Barnabé, seguindo na obra da evangelização. Ele os abandonou na Panfilha, e Paulo e Barnabé foram sem ele. Alguns anos depois, quando Paulo e Barnabé quiseram visitar novamente essas mesmas igrejas, para fortalecê-las e continuar levando o evangelho a outros lugares, está registrado lá em Atos capítulo 15, versos 37 a 40, que Barnabé queria levar também a João Marcos,
Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo e Barnabé eram muito próximos. Barnabé era um homem mais velho, mais experimentado do que Paulo. Barnabé é aquele primeiro que acolhe a Paulo depois da sua conversão, quando os discípulos, os apóstolos, olhavam para Paulo com muito medo ainda. E Paulo se apega a Barnabé. Porém, há um conflito, há uma contenda tão forte que eles se separam. Mas veja, Paulo não confiava em Marcos. Ou seja, a sua atitude de desistir da viagem missionária antes ainda estava inquietando a Paulo. Mas agora, aqui está Paulo no final da sua vida. Ele é um homem velho, está na prisão. Ele está em necessidade, abandonado. E quem é que está com ele? Ele escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Naquele momento em que Paulo está na prisão, possivelmente aquela que seria a sua última, antes dele ser morto, Paulo escreve: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Houve perdão, houve reconciliação. Nós não sabemos como aconteceu, nós não sabemos como esta restauração aconteceu. Foi Marcos que foi a Paulo e pediu perdão por abandoná-los na Panfilha? Ou foi Paulo quem foi até Marcos e pediu-lhe perdão por ser tão rigoroso com ele, quando eles queriam partir em outra jornada? Nós não sabemos, e realmente poderia ter sido uma ou ambas as coisas. Seja qual foi a maneira como isso tenha acontecido entre Paulo e Marcos, o que podemos dizer é que eles foram restaurados. E aqui em Filemon, no versículo 24, Paulo chama Marcos de cooperador. Ah, queridos, quantas desavenças, quantas contendas nos afastam de pessoas que nos são tão próximas, tão especiais. O perdão é um tema importante desta carta a Filemon. E Marcos estava lá quando Paulo mais precisava dele. Ele estava lá quando Paulo era velho, quando ele estava sofrendo por causa do evangelho e próximo à sua morte. Assim Paulo era grato pela colaboração de Marcos. Assim, em meio aos seus conflitos, a reconciliação pode não acontecer imediatamente. Pode ser que haja necessidade de uma restauração da confiança. Confiança perdida é algo que leva tempo para ser restaurada. Pode ser que haja necessidade de mudança no temperamento, no comportamento. Pode ser necessário paciência para que a reconciliação aconteça. Mas quando temos a graça de Deus para o maior dos pecadores como nós, quando temos uma postura de perdão para com aqueles que nos prejudicaram, o Senhor nos permitirá entender esse perdão e estender esse perdão a outras pessoas, para que possamos desfrutar de relacionamentos restaurados, que exibam o amor de Deus. Sim, nós precisamos de relacionamento na igreja, para mostrar e demonstrar o que é o Evangelho, o que a graça de Deus fez conosco, como essa graça nos impacta diariamente. Há uma outra história de conflito na Bíblia: José e seus irmãos. O jovem José era soberbo, seus irmãos eram maldosos, e tudo isso concorreu para que José fosse vendido pelos seus irmãos para comerciantes que iam para o Egito. Sabemos do desenrolar da história de José. Ele foi vendido a Potifar, acusado injustamente de assédio, foi preso. Ele revela os sonhos do padeiro e do copeiro, mas é esquecido na prisão, até o dia em que interpreta o sonho de Faraó e é colocado como grande governador no Egito. Seus irmãos, que há muito já o tinham como morto, vão até o Egito em busca de mantimento devido a uma grande seca. Eles são reconhecidos por José, mas eles não imaginam que aquele governante é o seu irmão que fora vendido. Até que José se revela a eles.
eles se alegram. Mas depois da morte de seu pai, os seus irmãos ficam temerosos que José pudesse agora intentar contra as suas vidas. Ele tinha todo o poder. Como José foi capaz de perdoar e se reconciliar com seus irmãos, que fizeram tanto mal contra ele, que tanto prejudicaram, que tanto machucaram, que tanto o fizeram sofrer? Ele que perdeu os dias da sua juventude em uma cadeia suja, imunda. O que ajudou José a não retaliar ou responder de forma dura e ímpia? José reconheceu que o mal feito contra ele foi usada por Deus para realizar o bem. Irmãos, nós somos capazes de perdoar alguém que nos fez mal, porque conhecemos o grande poder de Deus para realizar o bem, através do nosso sofrimento e da nossa mágoa. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, triste com a sua situação. Talvez você olhe para alguém que te magoou, alguém que pode estar até contigo, no seu dia a dia, alguém que você tem guardado mágoas profundas, e isso tem te consumido, tem te corroído, isso tem te feito adoecer da alma, porque você não consegue estender o teu perdão. Restaurar, queridos, o espírito de um indivíduo pode fazer coisas maravilhosas para o seu futuro, e o que o Senhor Jesus está te dizendo nessa noite, é que Ele pode começar essa mudança na tua vida hoje, porque Ele te amou primeiro. E eu queria nessa noite fazer um desafio a você que está aqui conosco, que você possa olhar para essa história, essa narrativa da carta de Paulo a Filemon, e ver ali o testemunho de um homem que intercedeu, porque acreditou no perdão de Deus. Esse mesmo perdão o Senhor tem estendido a cada um de nós. O Senhor tem derramado do seu amor sobre nossas vidas. Quando mais nós o entristecemos com os nossos erros, com as nossas falhas, e a gente vai continuar entristecendo ao Senhor. Essa é a dura convicção que eu tenho. Eu sei que eu vou continuar entristecendo o meu Deus, porque eu sou um pecador. Eu preciso diariamente, continuamente do perdão do meu Deus. Eu sei que eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Se você está aqui nessa noite e precisa do perdão de Deus, esse é o momento da reconciliação, da restauração. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos estar louvando a Deus com um cântico. E se você está nessa situação, com o coração endurecido, por ter magoado, por ter ofendido, ou se sentir magoado ou ofendido, hoje é o dia da reconciliação.